Bora, pessoal, que tem muito conteúdo rolando aqui hoje. A frase que eu acho que uma das frases que eu mais ouvi na minha carreira é que a única certeza que a gente tem é que vai mudar. Mas como que a gente faz isso? Para falar de gestão da mudança e falar de como que a gente faz isso baseado em dados, eu trouxe alguém que é lá do mundinho laranja. Como eu Sim. brinco, no passado eu já trabalhei, já prestei serviço para o Itaú. E eu sei bem como é um banco que está toda hora mudando e toda hora acontece alguma coisa. Principalmente nesses últimos 5 anos que a gente teve toda uma virada de ampliação do digital dentro do banco, mudança de posicionamento toda hora. E eu só imagino lá dentro sua caixa de e-mail, deve ser aquela coisa assim, tá, o que que vai mudar hoje, né? Então, para isso, a minha convidada é a Juliana Fernandes, que ela é coordenadora de Change e Governança em Dados. Você sabia que Ela não. Opa, falha técnica, vamos lá. Isso a Globo não mostra, mas. Ju, prazer ter você aqui com a gente para contar um pouquinho do que acontece lá dentro. Spoiler: a Ju não tá na estrutura de RH, mas ela já foi do RH. Isso aí. Ju, Léo, mega obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje, gente. Eu sou a Juliana, trabalho com gestão da mudança e governança de dados no RH, também, né, atuando ali com pessoas, mas na área de tecnologia, como o Léo comentou. Eu vou contar um pouco mais dessa transição aqui para vocês. E sim, Léo, eu gosto sempre de comentar que não só o banco, mas as empresas, elas precisam constantemente se atualizar para manter ali uma certa competitividade no mercado. O muda o tempo todo, os clientes mudam o tempo todo, acho que as expectativas vão ficando cada vez maiores, né? Eu brinco que, puxa, eu trabalho ali no setor financeiro, a concorrência não necessariamente são só outros bancos, né? A pessoa tem uma experiência incrível na Amazon quando ela vai comprar um livro e ela quer essa mesma experiência quando uhum. ela está ali no aplicativo. Então, como que a gente evolui e se transforma para atender essas expectativas, e tudo isso precisa acontecer de forma estruturada, para não gerar ali dor, sofrimento, prejuízo e afins. Então tem bastante papo aqui pra gente. É aquela mudança. Qual foi a última vez que você foi numa agência do banco? Eu não lembro. Quando que Que foi? bom, fico feliz Que eu não. que Aí, não ó, não precisou. precisou, resolveu. Brigou lá no chat, né? Às vezes a gente der. Que às vezes eu brinco, tem toda a questão de inteligência artificial, automação por trás das coisas, mas tem hora que quando é BO, você quer falar com um ser humano. Eu sou aquele que entra no chat e fala assim, atendimento humano. Eu quero falar com uma pessoa. Porque o chat não, o robozinho lá não me entende muito bem. Mas quando a gente fala, Ju, de gestão da mudança, e ela baseada em dados, quais são os principais benefícios de abordar dessa forma? Tem coisas que são imprevisíveis, mas tem coisas que dá para a gente ver uma linha de tendência e prever algumas coisas. Como que você enxerga tudo isso? Boa. Eu acho que falar de gestão da mudança conecta muito com um termo que está em alta, né? Como o RH pode ser mais estratégico, como ele pode ser mais proativo ali nas iniciativas. E muito isso passa, por que não, o RH capitaneando essas mudanças, Uhum. trazendo provocações, trazendo tendências. E tudo isso só é possível se a gente tiver os dados muito estruturados, muito organizados, e se a gente estiver de olho neles, mas não só olhando por olhar, acompanhei o indicador de turnover aumentou, diminuiu, mas olhando com cuidado, com afinco, por que isso está acontecendo? Isso está conectado com alguma outra questão aqui na minha empresa? A gente está passando por muitas transformações, tem até um estudo que diz que 50% das pessoas elas já estão cansadas do excesso de mudanças. E eu vejo muito o RH como responsável por, de repente, olhar e falar, olha, a gente está mudando demais o tempo todo, talvez sem o método correto. Então, observar essas tendências e trazer melhorias, trazer provocações Uhum. é fundamental. E aí, óbvio, como pessoa da área de dados, isso passa por ter os dados e estar o tempo inteiro atento ali, sabe? Uhum. Eu tenho falado bastante nos últimos tempos da gente se apoderar dos dados. E eu não estou falando de você ter um mega Power BI, um Data Lake, que são os nomezinhos bonitinhos para o negócio. Uma planilha de Excel já te dá alguns dados. Sabendo fazer as perguntas certas, você consegue ter algumas respostas. E, basicamente, se você for para sua empresa, você vai conseguir, se puxar de janeiro agora, os dados de contratação, rotatividade, produtividade, você vai ter uma linha já desse ano. Se confrontar com o do ano passado, você vai encontrar pontos de sinergia. Aquela época que sai mais gente, Uhum. no inverno que fica mais gente doente,
você consegue analisar uma série de dados. E é essa a visão que a gente precisa ter. Isso é muito legal e a gente comenta bastante lá também. É uma frase que a gente fala super. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Uhum. Então, se você tem os dados, você sabe exatamente onde você está, você consegue prever algumas coisas e estipular ali um prazo bacana e ver a evolução disso ao longo do tempo. Porque se a gente só vai gerindo ali a empresa, a organização e as transformações de forma quase que apagando incêndio, né? Que muita gente traz, poxa, eu sou do RH e eu passo o dia apagando incêndio, ou algumas pessoas trazem, eu me sinto quase que a pastelaria, que a galera brinca, né? Puxa, e como você, então, consegue saber onde você quer chegar, olhar os dados e traçar um plano, né? Indo do ponto A até o ponto B. E aí, com dados e com gestão da mudança, é um caminho ideal para isso. É até você olhar, tipo, vagas que demandam mais tempo versus outras, porque o gestor acha que vaga é tudo igual. Você vai chamar um engenheiro de dados, você vai chamar uma pessoa de RH e vai chamar alguém para agência, por exemplo. Acha que o tempo é tudo igual. São tempos diferentes, qualificações diferentes que demandam mais tempo. Então, a gente olhar com carinho, porque eu falo que o RH não é... Acabei de falar isso no outro conteúdo, não é conta de padeiro, 2 mais 2 igual a 4. Você vai ter que reunir uma série de dados para conseguir comprovar a sua efetividade dentro daquela empresa. E quais são os tipos de dados que você considera essenciais? Onde que você vai, liga sua maquininha para cavocar dados? Quando a gente está falando de uma gestão de mudança, quais os dados que você olha Legal. para embasar a sua estratégia na sequência? Perfeito. Acho que isso não vai ter uma receita mágica de pão, porque no fundo depende ali do qual a mudança que você quer promover. Uhum. Hoje, o meu desafio é uma mudança para alavancar justamente a cultura de dados. Então, todos os indicadores que eu acompanho ali diariamente são indicadores que medem essa transformação. O principal deles, por exemplo, as pessoas da área que eu estou promovendo a mudança consomem dados? Consomem dados de onde? Com qual frequência? Então, hoje eu tenho quase que ali métricas de negócio, né? Uhum. Igual a gente acompanha a métrica de um produto, eu acompanho a métrica dos produtos de dados. As pessoas, elas usam dados mensalmente, diariamente? Quem são os meus usuários mais frequentes? Quem são as pessoas que estudam sobre esse assunto? E aí, óbvio, varia de acordo com a transformação que você quer promover. Então, se eu quero, sei lá, evoluir qualidade de vida dos meus colaboradores. Poxa, eu posso acompanhar ali uma pesquisa de clima que eu posso acompanhar as horas desses colaboradores para ver se eles têm qualidade de vida ou se eles têm um excesso de horas extras, tempo de tela, enfim, tudo varia de acordo com a mudança que você tem que estabelecer ali. Tô imaginando a mesa da Ju, tá tipo lá o Homem de Ferro que abre aquela tela cheia de gráficos e coisa arada. Hoje a gente tem uma tecnologia, eu consigo acompanhar os números, uma coisa linda, assim, com farol, com luz e tudo mais. Mas, de novo, assim, já converso com colegas que trabalham em estruturas menores e não necessariamente precisa ser a ciência da NASA para você conseguir acompanhar seus dados. Acho que, Léo, você trouxe muito bem. Às vezes você tem um Excel, você monta ali um gráfico da linha do tempo e você consegue ver a evolução, comparar um indicador com outro. Puxa, de repente, para sua situação é mais do que suficiente. Uhum. As pessoas trazem muito assim, Ju, eu trabalho com gestão da mudança, eu sinto que eu faço a diferença, mas hoje os executivos não veem, os stakeholders não enxergam o impacto. E aí eu brinco, né? Mas quais são os indicadores que você está tentando mexer o ponteiro? E como estão esses indicadores? Aí a pessoa... Como assim, né? Então, puxa, qual que é o Da tela ponteiro? azul, aquele erro 404. Pã. Aí a pessoa, tipo, não, você não tá entendendo, é que eles não dão valor. Eu falei, mas talvez eles não estejam enxergando a transformação que você está fazendo. Como você mostra isso com fatos, com números? Então, separa ali os indicadores. E, gente, às vezes a gente quer acertar o indicador da NASA de novo. É um indicador mais complexo, um número que a gente não tem de bate-pronto. Começa simples, pega o número que você já tem, que você consegue acompanhar um histórico bacana, e no tempo vai evoluindo. Elege 5. Exato. Cabe numa mão, 5. Nossa, isso é importante, porque às vezes a pessoa quer acompanhar 30. Calma, devagar, gente, vamos com calma. Inclusive, teve uma pessoa que perguntou aqui no chat, que é como medir produtividade. Eu acho importante a gente... E aí eu vou puxar no ponto que a gente tem que entender o que é produtividade para o seu negócio. Exato. O que é produtividade para o Itaú, o que é produtividade para uma loja do varejo, para uma indústria... Por exemplo, numa indústria, a produtividade pode ser reduzir a quantidade de produtos com erro, com falha, sem qualidade que estão saindo. Para o Itaú, é outra visão. Para o varejo, é vender mais ou fazer ter penetração de outros produtos.
Entenda lá do teu negócio e aí começa a ligar. Fiz um treinamento, melhorou quanto? Estabeleça um prazo para medir e principalmente mostra. E na hora de construir, de entender, vai lá entender do negócio. Gestão da Perfeito. mudança, a Ju tá no Corp. Mas tem agência lá do Itaú que tá lá no Uhum. dia a dia. Vai lá na agência, dá uma olhada. Vai na área de negócio que você tá pensando em que eles consumam mais dados. Qual que é a rotina deles? Eles estão tomando decisão mais baseada em. Aí eu acho que é isso. Vozes da minha cabeça O aqui. tal do achismo. É, os dados são fantásticos para isso. Eles podem validar o seu feeling de forma maravilhosa ou falar assim: volta para a luz, Caroline, vem cá, que não é nada disso que você está pensando. Acho que esse é o principal poder que a gente tem com os dados. E volto no ponto. Começa com uma mãozinha, 5, 3 que sejam. Que já é melhor do que nada, né? E aí você vai sentar lá. Ai, a alta gestão não entende. Tá, mas o que que eu tô mostrando para eles do meu negócio? E eu lembro que quando eu era de treinamento, Ju, o povo adorava dizer que não era impacto do treinamento. Eu media depois de 30, 60 e 90 depois do impacto. O líder sempre vai querer o protagonismo para ele, que falar que foi ele que fez. E se deu errado, a culpa vai ser sua. Claramente. Mas vai ancorando, tipo, mensurei aqui, melhorou. Melhorou, pode. O líder vai dizer que foi uma ação que ele fez. Mas e se casar as duas ações? Então, as duas ações geraram aquilo. Não foi só o que ele fez. E quando a gente fala de mudança, você vai conseguir prever algumas coisas. Acho que a gente vai ganhar força na mesa. Por exemplo, nessa época do ano, quando a Ju sentar com o gestor de uma área e falar assim, ó, outubro, novembro e dezembro é a época que você tem mais desligamento. E elas acontecem por isso e por isso. Ou seu aumento de produtividade está concentrado em tal perfil de gente. Vamos aumentar e encontrar mais pessoas dessa forma? Tá vendo que eu virei a dinâmica? Não, perfeito. E aí, assim, a primeira vez que isso acontecer, né? Outubro, novembro e dezembro, eu percebi aqui que geralmente você tem uma saída, um alto volume de saída de pessoas. E eu percebi também que o perfil que fica, o perfil que performa, ou que tem mais produtividade, o talento é esse aqui. Então, ó, já separei aqui para vocês essas pessoas, caso vocês tenham alguma saída, vocês já podem entrar em contato com elas, tem o Uhum. perfil que eu entendo que é o que vai performar. Nossa, falando do outro lado, assim, o sonho de qualquer gestor, Eu tô sabe? vendo o emoji, aquele que explode a cabeça e vai, pô! Um sonho, porque você já identificou o problema, você está sendo totalmente proativo, você está prevendo ali uma questão e já chega com a solução. Então a pessoa já vai olhar e falar. Nossa, e aí a hora que tiver o desligamento, ela fala, nossa, que bom que fulano já me passou aquela lista, deixa eu ver aqui. Ou se o gestor for alguém que se antecipa, puxa, deixa eu já bater um papo com essas pessoas, mesmo que não saia ninguém, super Uhum. interessante, né? Tá antenado no mercado, bater papo e tudo mais, conhecer profissionais, ver o que as empresas estão fazendo. Então, talvez ele já até se antecipe e quando vier a acontecer esses pedidos de saída, a pessoa vai falar, nossa, me antecipei, muito obrigada. E acho que o principal ganho é que esse gestor vai querer você na mesa. Não, o olhar, ele muda, assim. Tipo, cara, quando ele for fazer o planejamento de 3 meses para frente, ele vai querer te perguntar o que que, o que que a sua linha, o que que seu estudo diz? Porque eu lembro assim, me corrige se não, talvez no Itaú não seja dessa forma, que eu não vou queimar meus amiguinhos do mundo laranja, mas o RH, ele consome muito dado numa época, quando ele tem que fazer a apresentação de resultado. Ah, isso tá mudando. Que Mas daí, imagino que tenha diversos cenários, né? que aí, assim, o CEO pediu, o diretor pediu, alguém pediu. Aí a gente vai caçar nos e-mails, nas pastas, nos relatórios de tudo, para montar um relatório. Se eu tiver uma cultura de dados, uma cultura de alimentar isso, eu já vou ter isso semi-pronto e vai se criar um hábito de quando eu chegar para trabalhar, por exemplo, se alimenta toda quarta-feira. Tô chutando aqui. Ou na sexta de tarde. Se alimenta aquilo. Já vai virar um hábito, você já vai conseguir ver algumas linhas de tendência, alguns comportamentos que estão centrados aonde. Então passa a ser algo intrínseco seu de olhar para isso. O simples hábito de alimentar uma planilha. E fica muito mais leve, porque hoje, enfim, o Itaú já está Uhum. bem avançado no tema de dados, mas, de novo, converso com pessoas de outras organizações, e aí sempre que surge um pedido desse tipo, é aquela correria. Precisa levantar o número, e aí não tem o histórico, e aí precisa mobilizar um time gigantesco para conseguir levar o número. Se você já tem isso de forma estruturada, fica tão mais fácil. Hoje eu tenho um material pronto ali,
que quase todo automático. Então, assim, Uhum. quando alguém me pede um número, eu já tenho ele muito fácil. Ou eu compartilho o próprio link e as pessoas conseguem se autosservir, levam nas reuniões, não tem aquele monte de PPT, então a pessoa usa ali o dash Uhum. Só prontinho, troca os. faz filtro, então não fica aquela coisa, mas eu queria uma visão sem janeiro, eu queria uma visão do segundo semestre, eu queria Uhum. uma visão. Beleza, tá o filtro, a pessoa consegue se autosservir, isso torna até mais fácil. E acho que é papel do gestor de mudança facilitar a transformação. Muitas vezes as pessoas não mudam, não é porque elas não querem, é porque elas estão com uma série de barreiras para aquela mudança. Então, é nosso papel também usar os dados e começar a romper com essas barreiras, ouvir essas pessoas. Uhum. Puxa, por que que elas não estão mudando? Por que que elas não estão usando o sistema novo? Por que a produtividade não tá bacana? Será que tem algo que eu poderia estar fazendo de diferente aqui? E até cruzar dados seus com o do mercado. Caiu a produtividade, mas não foi só aqui. A pesquisa X, o mercado diz isso. Mais um ponto que você ganha força com o líder. Porque o líder às vezes está lá arrancando os cabelos que não está batendo a meta porque está muito difícil. E ele achando que o problema é com ele, que o problema é com o produto, mas é o mercado que está se comportando daquela forma. Não que isso anestesia a cobrança por meta, mas talvez faça com que a organização reveja a estratégia, reveja aquele produto como um todo, porque está vendo que é um comportamento geral e não algo pontual dentro da sua empresa nessas horas. Nem todos nós vamos ter gestores de mudança, vamos ter uma área de mudança dentro da empresa, mas ter esse mindset de perguntar, ser curioso. Quando eu falo ser curioso, Ju, eu sou uma pessoa extremamente curiosa. Se você olhar meu YouTube em casa, eu começo num vídeo de aviação, dali a pouco tô lá no filme da Segunda Conhece de Guerra. tudo um pouco. Porque eu quero entender. E quando eu era de treinamento, eu sempre falava assim: olha o mundo com olhos de curioso. De por que isso? Como funciona? Às vezes vai lá na operação e entende. Tô pensando em olhar por essa visão. E acho que o ponto principal é de explicar às pessoas. Você criou um dashboard maravilhoso, lindo. Senta com o líder e explica. Para que serve, como que ele flaga. Não vamos partir do princípio que todo mundo sabe. Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo sobre guerras de gerações que a gente está vivendo, e uma pessoa da geração um millennial, como eu, falando que a geração Z criou-se a ideia de que a geração Z é ótima com tecnologia, mas que eles não sabem nem usar um PPT e um Power BI. Eu acho que quando a gente encaixa muito em padrões, não ajuda. Uhum. Temos geração Z que não sabe mexer num PPT, num Word, num Excel, mas eles podem aprender, assim como nós não sabíamos. Só que a nossa ferramenta habitual era, vamos lá, pacote Office. A ferramenta habitual deles são outros softwares. Perfeito. E a curiosidade é fundamental nesse processo. E a gente também não criar preconceitos ali em relação às coisas do tipo. Ai, adorei o papo ali da Ju e do Léo, mas eu não trabalho com gestão da mudança e não tem ninguém aqui na minha estrutura que faz isso. Uhum. E eu não tenho nenhum especialista em dados, eu não tenho. Às vezes as pessoas falam assim: ai, Ju, eu não consigo, porque eu não tenho um cientista de dados aqui. Gente, o cientista de dados é um nível tão avançado da conversa, assim, dá para começar tudo isso de forma tão simples. Então, você assistir um vídeo, entender ali de como gerenciar uma mudança, como comunicar uma transformação, você olhar os números e pensar, putz, quais são as dores que eu tenho hoje? Uhum. Primeira coisa, qual o problema que eu tento resolver? Porque também acontece muito da pessoa pegar todos os dados que ela tem e aí monta um dashboard ali e fala, pronto. Agora eu sou data driven, eu tenho um dashboard lindo, olha, tá na paleta de cores aqui da empresa, e aí, mas o que esse dash responde? Qual que é a dor que ele sana? Quais são os insights que a gente tira disso? Para também não procurar o gestor ali, levar um dash e não se conectam as coisas, não tem nenhum insight que dê pra gente tirar dali. E tudo isso dá para começar simples. Começar das dores, começar ali olhando onde a gente quer chegar, quais são os dados que podem se conectar, testar hipóteses, Uhum. sempre com muito cuidado com os vieses também, não montar o dashboard querendo confirmar seus vieses inconscientes. Então, eu acho que isso acontece porque X. Então, deixa eu montar aqui, ó, tá vendo? Os dados dizem isso. Aí você filtra. Não, tá errado esse dado. Aí você muda o filtro, Uhum. muda o mês, muda a fotografia, mexe tanto até comprovar aquilo que você queria. Isso é usar dados com vieses, você não vai chegar no resultado que você precisa. Então, tomar muito esse cuidado também de não deixar o seu achismo ali falar mais alto e você ficar manuseando os dados para isso, sabe?
Ju, o tempo tá acabando, dava também. Eu tô triste hoje, gente. Então, os papos até agora eu queria que fossem maiores, mas a gente tem uma quantidade bastante de conteúdo, uma quantidade alta. Mas acho que você trouxe provocações muito boas. Não é sobre ter um arquiteto de dados, não é sobre ter toda uma área de dados, mas a gente se apoderar de dados, que podem ser poucos, podem ser muitos, mas começa pelo básico. 3, 5 que você consiga mensurar. Maravilhosa a fala dos vieses, porque a gente às vezes vai até o ponto que valida aquilo que eu quero, Exato. e isso vai gerar um erro lá na frente. E o principal ponto é que a gente se apodere desses dados para ganhar força no discurso perante o negócio, perante a gestão. Seja você o RH, seja você do DP, seja de treinamento, começa a reunir dados e faça as perguntas certas. Quais as perguntas que os dados precisam me responder? E não as respostas que ele está me dando para eu embasar qualquer coisa. Então, quero te agradecer por Eu compartilhar que um pouquinho agradeço. dessa vida no mundo laranja. E daqui uns dias, de repente, eu tô por lá, tá? Boa. Gabriel. A gente toma um café. Ju, brigadão. Muito obrigada. Pessoal, próximo conteúdo a gente vai falar sobre inteligência comportamental e como que isso transforma o RH na RH estratégico de verdade, será? Daqui a pouquinho eu volto com a Carol, gente. Até mais.